Paz, Simone, tudo bem? Glória a Deus. Tô entrando rapidinho aqui, Paula. Boa noite. Tô entrando rapidinho aqui por causa dos dados, né? Porque essa fuampa aqui, ó, isso aqui é uma fuampa, ó, fuampeta. Foi pular em cima de fio. Tudo bem? Glória a Deus. Aqui, tem que dar atenção a esse trocinho que acaba com a minha internet. Ô, gente. Na boca não! Perdão. Vacilei aqui. Ai. Então. Eu tô com a menininha aqui. Ela não sossega, gente. Mas dá pra gente fazer uma oração aqui. Dá pra gente se ver. Eu tava falando assim, puxa, eu queria encontrar com a igreja fora de tempo. E aí o Senhor tocou meu coração, falando assim, tá na hora, vai lá. Vocês já fazem parte da minha noite, da minha vida. Hoje é comemorado oficialmente o Dia do Pastor. A gente comemorou dia 8 de junho, mas tem um decreto, que eu não me lembro se foi o Congresso Nacional, acho que foi o Congresso. Aí hoje uma pastora querida mandou um feliz dia. Oi, Aldilene, a paz. Mandou um feliz dia do pastor para mim. Aí eu falei, uai, mas não foi comemorado esses dias? Aí ela explicou isso, né? Foi. Eu estou segurando o telefone na mão porque ele estava carregando numa outra, como fala? Tomada, né? Aí eu percebi que a tomada não tinha carregado, então ele está com um pontinho. Hoje é aquele dia que quando a gente dá brecha, né? Tudo coopera para não acontecer daquela maneira que a gente tinha programado, né? Puxa, a Maria não tem TikTok. Boa noite, Maíra! Parabéns, Maíra, que hoje é o seu dia, né? O seu e o daquele varão que o Maurício profetizou para você ontem. Parabéns. Ai, pois é, Maurício Boca de Profeta. Maurício Boca de Profeta já. Peraí, pronto, botei trocinho aqui, aí trocinho sossega. Vai sossegar ou não? Hoje eu botei até óleo ungido na cabeça dela para não deixar ser usada pelo inimigo, né? Fazendo bobagem. A outra querendo brincar com bola. Só porque eu botei essa aqui no colo. Brinca com a bola, brinca! Essa é a Mila que quase morreu. Olha só. Ô, mamãe, deixa a mamãe brincar. Ô, mamãe. Joga a bolinha, joga a bolinha. Menininha, você vai jogar o celular no chão. Some. Chega. Pai Senhor, é a Mirella aí. E aí, Mirella, o que você vai perguntar hoje? Tá de boa? Deixa eu ver aqui. Misericórdia.
Ela demorou para chegar porque estava se arrumando para o varão. O varão vai aparecer na live. Então, olha a Mirella linda, chegando, cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Que maravilha! Seja bem-vinda, Mirella. Mirella, só para o teu conhecimento, ontem eu fui fazer xixi no banheiro, só para saciar a sua curiosidade, viu? Ai. Mirella estava curiosíssima para saber o que eu tinha ido fazer no banheiro quando eu saí da live. Agora eu já falei, pronto. Demorou um dia para ela saber o segredo. Mas também não tinha muito o que fazer, não é? Era minha irmã, ela tem 4 anos. Ei, não tinha muito o que fazer no banheiro, né, Mirella? Ou era o número 1 ou o número 2, né? Se não era o número 2, era o número 1. Ai. Olha, gente, nós precisamos. Tá desculpada, Mirella. Vamos sorrir, né? É isso que eu ia falar. Nós precisamos ter bom humor, porque. Ops, quase que sai de novo. Quase que sai, não, saiu de novo o cabo aqui. Porque de gente mal-humorada, o mundo já está cheio, não é verdade? De gente briguenta, de gente que você não pode falar nada que a pessoa já vem com pedras para cima de você. Então, sabe, tem muita coisa que a gente pode fazer, como se diz aí no mundo, né? Deixar sair pela urina. Falar nisso, né? Porque a gente precisa se poupar, né? A gente precisa se poupar. Nós não somos de bronze, né? Que é aquele metal pesado, né? Aliás, nós não somos de metal. Nosso coraçãozinho é tão sensível. Tem um interessante que a gente vai chegando a uma determinada idade, como a minha, né? Essa semana, não é essa semana não, sem ser essa terça-feira, outra, dia 21, eu faço 21 anos, 21, querias, né? Bota 40 aí em cima dessa conta aí, 61 anos, e eu tenho percebido assim a mudança de valores, né? O que é mais importante para a gente, né? Aí um coleguinha está tentando me assediar, e aí ele começa a fazer uns elogios que eu acho que normalmente pessoas sozinhas, solitárias, devem cair, né? Nos atributos físicos. Não, porque você é linda demais. Porque você. Eu virei para ele e falei assim: olha só, se você falasse que a minha vida espiritual é edificante, se você falasse que a minha mente, né, a minha inteligência é cativante, né, que o meu humor é envolvente, esse tipo de elogio me faria cosquinha, de verdade. Agora, falar dos atributos fisiológicos, eu tenho um prumo em casa. Isso daí não mexe comigo, sabe? Isso é tão superficial, é uma cantada tão superficial, é uma tentativa tão medíocre,
sabe? Eu tenho espelho em casa, gente. Técnicas de paquera, sabe? Eu sou inteligente, não menospreze a minha inteligência. Conheço essa raça. Olha, sabe, não adianta, cara. Sabe, essas coisas assim, eu, eu fico vendo assim, poxa, tem tanta coisa, né, que eu posso edificar a vida de uma pessoa. Se quer bumbum, peito, boca, essas coisas, procure uma emborrachada aí da vida, né? Precisamos orar pela Maíra. É, vamos orar, sabe? Agora, o melhor do ser humano também não é para qualquer um, não. É para um ser humano melhor, né? É, hoje eu tive uma experiência linda. Tá vendo aquela janelinha ali? Deixa eu ver se dá. Aquela janelinha aqui. Eu coloco uma. Ali tem um galinho com. Peraí, ali. Tem um galinho com passarinhos de madeira, tá? Que eu coloquei porque eu queria alguma coisa de madeira para os passarinhos se apoiarem ali. Tem um triângulozinho ali, pô, pá, aqui, que tem 3 vasinhos, né, de plantinha, mas eu não comprei para botar esses vasinhos, não. Eu fiz o seguinte, eu comprei uma escadinha de passarinho, coloquei nesse triângulozinho e em cada potinho eu colocava sementes e milho e, e coloquei água de passarinho ali. Porque eu amo cachorro, cavalo e passarinho, mas passarinho fora da gaiola, né? Aí eu coloquei ali um tempão, aí eles não vinham comer, aí eu acabei colocando, tinha comprado esses vasinhos, acabei colocando esses, porque eu não posso colocar nada em cima de coisinha, porque esse troço aqui, ó, minimila, acabou com as minhas plantinhas. Então tem que ser em cima, porque ela futuca, ela é intrometidazinha, ela mexe em tudo. Aí as plantas que eu tinha aqui, eu tinha feito um jardim, um canteiro aqui para o prédio, quando eu me tornei síndica, e aí eu botei as plantinhas lá no canteiro, que aliás está lindo, todo mundo coloca um pouco de planta ali. E aí a água do passarinho eu acabei parando de colocar. Aí esses dias falei, mas eu queria passarinho por aqui. Aí eu comecei a colocar água de novo. Mas não coloquei com açúcar por causa de formiga. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou colocar com açúcar. Aí eu peguei óleo, passei nos negocinhos que pendura, né? Passei também no friso da janela para a formiga não andar. E coloquei ali. Aí ficou, aí não apareceram não, mas eles deviam estar paquerando de longe, porque hoje eu estava sentada lá e um passarinho, ele pousou aqui várias vezes ao dia para poder beber água, a água doce. Eu botei açúcar demerara e daí depois apareceu o beija-flor. Mas quando eu estava sentada aqui, nesse banquinho assim, de frente, aí quando eu sentei lá no puff com as cachorras, aí o beija-flor já não veio mais perto, mas o outro veio perto. Isso é bom, né? E foi uma experiência assim que eu gostei muito, porque eu gosto de ver passarinho. Passarinho, cachorro e cavalo.
E eu tô aqui, sabe? Eu quero desejar aos namorados, aos casais, um feliz Dia dos Namorados, que vocês sejam muito felizes, né? Que Deus os abençoe abundantemente. E quero desejar àqueles que querem ter um namorado e aquelas que querem ter um namorado e aqueles que querem ter uma namorada, um bom encontro. Ai, a Mini não me deixa. Um bom encontro, né? Que vocês sejam felizes, né? No bom encontro de vocês, que o Senhor abençoe grandemente, porque a palavra de Deus diz que não é bom que alguém fique só, né? Que Ele não fez ninguém para ficar sozinho. E para os casais casados, eu desejo restauração. Peço a Deus que venha restaurar os relacionamentos, que venha curar as feridas da alma, e inclusive para qualquer um, casado ou solteiro, que esteja traumatizado com relacionamentos, né? Quem coloca essas dores não é Deus, sabe? Quem coloca esses impedimentos não é Deus, não. Então, nós pedimos que a obra de Deus seja completada na vida de cada um de nós, em todas as áreas da vida, mas principalmente naquilo que a gente está na Terra para desenvolver, que são as nossas relações humanas, né, interpessoais, né? Que nós possamos entender que o perdão faz parte da vivência humana, perdoar, né, aprender a perdoar e pedir perdão também, né? Hoje eu sempre sou confrontada, tá? O Espírito Santo, ele sempre me confronta. Hoje, quando a Mini, eu estava conversando com uma vizinha de cima pela janela, onde passa o fio da internet embaixo, né? É tipo assim, aquela janela ali, só que lá dentro, só que o fio, deixa eu ver aqui, o fio, ele estava um pouco para baixo, assim, né? E eu não tinha colocado ele um pouquinho mais para cima. E eu conversei com ela e elas ficaram curiosas, né? Eu falando na janela, eu falo, elas ficam com muita curiosidade em saber com quem que eu estou falando, o que que eu estou falando aqui. Ó, olha só, ela está achando que eu estou falando com ela. Aí começa. Não, eu não quero conversar agora com gritaria. E aí eu parei de conversar e saí da janela. E aí essa daqui foi subir na janela para ver o que estava acontecendo lá fora. Que cachorro é um bicho muito... Parece que é mãe e filha, né? E as duas foram achadas na rua. Uma há 14 anos atrás, aquela ali, pequenininha com 2 meses, e essa aqui há 1 ano e meio, opa, desculpa, já com 1 aninho de idade. E na porta da minha casa, né? E aí ela subiu, no que ela subiu ela arrancou o fio e derrubou, que o modem fica em cima de uma mesinha, uma estantezinha, que tem um monte de coisa, uma estante pequena, né, dessa altura aqui, assim. E o modem caiu no chão, e foi nisso que a internet parou de funcionar. A princípio, eu dei uma bronca nela. E tal, não sei o que, babá. Mas aí em seguida, e eu creio que foi obra do Espírito Santo, assim, ela não tem culpa.
fui eu que deixei o fio um pouco para baixo. Eu podia ter, tá vendo ali? Tem um peitoral um peitoral, eu acho que se chama peitoral, de mármore. Eu podia ter colocado ali como está agora, como está, como eu coloquei depois. E eu não coloquei, então a culpa não foi dela. E isso me faz refletir e trazer essa reflexão para vocês. Em quantas coisas da nossa vida nós não assumimos a nossa culpa e colocamos culpa na situação, nas pessoas, na família, na nossa condição financeira, na nossa condição familiar, né? No cachorro. Uma covardia, né? Colocar a culpa no cachorro de uma coisa que, né? Eu não faço isso porque por causa de você. Casamento, então, relacionamento é cheio de síndrome de Adão, né? Por que síndrome de Adão? Porque quando Deus perguntou para Adão por que foi que ele comeu o fruto, ele logo apontou para Eva, foi essa mulher que o Senhor me deu. Mas era ele, né? Ele tinha comido e ele era o responsável pelo jardim. Então, fica uma reflexão aqui. Tem uma palavra no Salmo. Ah, Mila? Não, Mila, agora não. Vem pra cá. Bora. Vem pra cá. Eu fico falando, ela fica sem saber o que fazer. No Salmo no Salmo 66, que diz assim: enquanto eu não confessei no meu coração, né? Deus não ouvia não confessei meus pecados, né? Falando comigo, ó, conversando comigo. O que você está querendo? Qual é o problema? Enquanto eu não confessei no meu coração, o Senhor não respondeu às minhas orações, mas a partir do momento em que eu confessei aquilo que era meu erro, Deus passou a ouvir a minha oração. Aí vale uma reflexão aí, né? Primeiramente, a gente pode orar a Deus, deve orar a Deus, e Deus responde a oração. Henrique, a paz do Senhor. Não vou ficar muito tempo aqui não, tá, gente? Que eu tô com dados móveis. Mila, pra cá. Pra cá. Come on, baby. Deixa eu vir pra cá aqui. Vir, não vim. Peraí. E aí, deixa eu pegar um pouco de água, que eu tô com sede. A paz do Senhor, Henrique. Deixa eu ver aqui. E a outra questão Deus, peraí que eu tenho que virar para cá. Será que vocês viram algo que não deveriam ver? Porque tem um varalzinho aqui para dias de chuva, né? E tem dias que a gente fica se perguntando assim, mas será que Deus vai responder realmente a minha oração? Será que faz sentido isso que eu estou pedindo? Será que o Senhor tem interesse em me responder tal questão? Tá vendo minha cavalaria toda cheia aqui. Toda cheia, toda rápida. Será que Deus faz questão de responder? Você só vai saber se você examinar o seu coração, sabe?
Tô ajeitando aqui. Ah, peguei um que não era, que não dá. Deixa eu ver se dá. Só se eu botar aqui, peraí. Deu. Meio torto. Eu acho que deu certo. Ficou torto. Oi, Henrique. Oi, Dani. Esse barulhinho que vocês estão ouvindo, creque, 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 é o meu esquilinho, que lembrou que tem comida, meu esquilo chamado Minimi. Eu vim aqui para ler. Interessante que hoje eu estava lendo também sobre o casamento de Sansão. Vocês já leram o casamento de Sansão em Juízes 14? Caiu água aqui. Olha só, Salmo 66, 18. Se eu não tivesse confessado o pecado em meu coração, o Senhor não teria me ouvido. Ela está comendo. Mas Deus ouviu, verso 19, Ele atendeu a minha oração. Verso 20, louvado seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. E quando eu fiz uma oração antes e abri a Bíblia, e aí eu li o Salmo 66, o Salmo 65, verso 2, que diz, pois respondes às nossas orações. E hoje eu quero trazer isso para você, porque muitas vezes você está esperando aí muito tempo, vai que é um namorado, vá que é uma namorada, um emprego, uma resposta de Deus em algum sentido, em algum setor, a cura de uma doença, e até mesmo na vida espiritual, sobre o seu chamado vocacional. E hoje Deus está falando, lê para elas, para eles, lê para a igreja, que eu respondo oração. Eu respondo oração. Sabe? Você já deve ter ouvido falar, né? Tem alguns momentos em que Deus não responde oração, que é quando nós estamos em pecado, um pecado não confessado, um pecado não assumido, ou o tempo mesmo, né? O tempo de execução de cada coisa. Mas hoje o Senhor está falando especificamente de orações que Ele quer responder, sabe? Ele poderia ter enviado outro texto. Por exemplo, se fosse assim, eu vou responder, mas depende do tempo, no tempo determinado, ele teria me dado Eclesiastes 3, não é verdade? Mas ele me deu Salmo 65, verso 2 e Salmo 66, verso 18, 19 e 20. Ele não rejeita a oração. Ele não rejeita. A conexão tá boa, gente? Eu acho que tá, né? Eu acho que a tinta tá de boa. Melhor do que a Oi. Ou não. Tá assim, né? Só tô com receio. Ah, legal, Dani. Só tô com receio dos dados móveis irem ladeira abaixo, que ontem eu fiz algumas lives lá na Vila Olímpica, no aulão de karatê que a gente deu.
Fiz uma live no YouTube, fiz uma live no Facebook, fiz uma no Instagram e fiz uma no TikTok, para poder divulgar o que a gente estava fazendo. E aí foram dados. Agora, tá, né, Paula? Houve só a história do casamento de Sansão. Me chamou a atenção uma parte aqui que eu não me lembrava. Olha só, o casamento de Sansão, capítulo 14 do livro de Juízes. E desceu Sansão a Tímina, e vendo lá uma mulher das filhas dos filisteus, declarou a seu pai e a sua mãe: viu uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E Sansão disse ao pai: tomai-ma esta, pois ela agrada aos meus olhos. Você sabe que Sansão, ele era nazireu, né? Então ele era, desde nascença, que era separado para agradar ao Senhor, que não podia fazer determinadas coisas, né? Ele tinha que se santificar. E uma das determinadas coisas que ele não deveria fazer era se casar com pessoas que não fossem da mesma fé que eles. Se casar com incircuncisos, como é que chama? Pessoas que não estavam de acordo com as regras dadas por Deus. E apesar da mãe, eu achei interessante aqui que sempre eles falam do pai, né? Mas aqui foi o pai e a mãe, ele foi falar com o pai e a mãe, o pai e a mãe deram a opinião juntinhos, não foi só a opinião do pai e a mãe ficou sem expressão, não, o pai e a mãe. O que eles falaram? O que o pai e a mãe israelita falaria, né? Ó, não tem gente aqui, olha, que seja do mesmo jugo, porque o Senhor não quer julgo desigual, ele não quer mistura, ainda mais com os filisteus. Os filisteus, eles dominavam a nação de Israel, belicamente falando, naquele tempo, sabe? Virava e mexia, tinha uma encrenca. E Sansão, mesmo assim, ele quis. Aí eu fiquei olhando, esse barulho aí é a cafeteira, tá? Aí eu fiquei olhando assim, falei assim, pois é, um nazireu desobedecendo o pai e a mãe, não é pela desobediência do pai e da mãe somente, é porque ele estava desobedecendo numa das coisas que ele sabia que não era para desobedecer. Deixa eu ver onde está, aqui. E algumas coisas me chamaram a atenção, sabe? Olha só. E eu vou tentar aplicar isso para a nossa vida. Porque essa história me chamou tanta atenção hoje. O nascimento dele foi anunciado por um anjo, tanto a sua mãe quanto ao seu pai. Olha só, o pai se chamava Manoá, a mulher era estéril. Que novidade, né, na Bíblia, né? Então ela não tinha nenhum filho. Aí apareceu o anjo do Senhor, essa mulher, primeiro apareceu para a mulher, tipificando, né, aquela aparição do anjo Gabriel primeiro para Maria, no Novo Testamento, anunciando que ela geraria Jesus, e
e depois apareceu para José para dizer para não rejeitar, né? E depois ele, deixa eu ver aqui, e falou para ela, olha, agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, que era a condição do nazireu, né? Sua aparência era semelhante a de um anjo, não, desculpa, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Olha a promessa aí. Ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Era a palavra que já tinha sobre a vida daquela criança, daquele ser que ainda não havia sido concebido. Mas já havia um propósito para a vida dele. Ele já nascia com um propósito de livrar Israel dos filisteus. E aí depois, a mulher foi a seu marido e disse, né? Um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante a de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Aí ele me disse, ela contou tudo para o marido. Então, a mulher, Manoá, orou ao Senhor. Então, o homem, Manoá, orou ao Senhor e disse... Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Quando Deus, eu percebo isso, quando Deus nos dá uma missão, nós temos que ficar orando para que Deus também nos ensine como completar essa missão, sabe? Que legal, Deus falou que eu vou ser pastora, ok. Tá, mas me ensina a ser pastora. O que eu faço? Não vou inventar da minha cabeça um pastorado. E Deus quer exatamente isso, essa cooperação mútua, né? É um trabalho mútuo. Os quadrinhos, dá para ler, né? Amor, fé, Jesus, família. Aí, vamos lá. Deus ouviu a voz de Manoá. Olha só, Deus responde a oração, viu? Mais um texto falando sobre resposta de oração. Vai morder meu pé, não. Pega ele, menino. Só não derruba aquilo ali, por favor. Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava assentada no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correndo noticiou a seu marido e lhe disse, eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, que era um anjo, lhe disse, é tu que falaste a esta mulher? Ele respondeu, sou. Então disse Manoá, quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Isso é muito importante. Parece assim... esse detalhe é muito importante. Não está na Bíblia por acaso, aliás, nada está na Bíblia por acaso, né? Respondeu-lhe o anjo do Senhor, guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disser.
De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Aí passou, tá? O menino nasceu e cresceu. Lembra o seguinte: coisa imunda não comerá, é o verso 14 de Juízes 13, tá? Então, ele não podia beber bebida alcoólica, tá? Não podia comer coisa imunda, né? Isso inclui tudo quanto isso inclui não comer coisa que está num cadáver, tá? Você vai entender por que eu estou falando isso. Só que o Sansão, ele começou a fazer tudo de uma forma contrária àquilo que o anjo tinha falado que ele não poderia fazer. Ele escolheu uma das filhas dos filisteus para casar, né? E quando eles foram lá para Tímina, né, os pais, ele desceu com o pai e com a mãe, mas chegando às vinhas de Tímina, tinha um leão novo bramando que saiu ao encontro. E aí ele rasgou, o Espírito do Senhor, né, se apossou dele, ele rasgou o leão do alto a baixo, como se rasga um cabrito sem ter nada na mão. Não havia nem seu pai nem sua mãe, ele falou o que aconteceu. Ele não deu conhecimento a eles, não falou. E aí, então, ele falou com a mulher, daqui a alguns dias ele voltou para tomar a mulher, e saindo um pouquinho do caminho, para ver o corpo do leão morto, ele estava sozinho, tá? Eis que no corpo havia um enxame de abelhas com mel. E ele tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel e eles comeram também, porém ele não lhes deu a saber que o corpo do leão é que o tomara, que do corpo do leão. Ou seja, ele pegou o negócio para comer do corpo do leão. O israelita, ele tem uma ordem para não tocar em defunto. E se tocar em defunto, tem todo um ritual de purificação. E ele, como nazireu, ele não podia tocar em defunto. Entendeu? Aí, o que acontece? Ele ainda pegou e comeu a coisa imunda que estava dentro do cadáver do leão. Ele só estava fazendo coisa errada. Será que Deus não sabia que esse cara tinha um coração meio torto? Mesmo tendo sido concebido para ser um nazireu? O que você acha? Deus sabia? Olha, a autora dessa maravilha que tá o meu cabelo, tá aí, ó, nessa live, a Andréia LP, minha querida irmã, amiga de uma década, excelente cabeleireira. Tá aí, ó, entrou aí. Se ficou, não sei, mas tá aí, entrou. Se tiver, um beijo. Mas eu acho que ela já se foi. Bom, aí quando tem um versículo aqui que é sobre ele que eu quero falar com vocês, que eu quero a gente pensar juntos, né? Quando o Sansão declarou ao pai e à mãe que ele queria se casar com uma das filhas dos filisteus e eles disseram para ele, poxa, não tem mulher aqui entre os seus irmãos, entre o seu povo,
que você possa casar, vai casar logo com uma filha daquele incircunciso, sabe? E ele teimou, falou, vou casar com ela. Os pais aceitaram o que ele estava falando, né? Aceitaram a decisão dele, mas eu não sei porquê, tá? Mas quando eles deram o conselho para não casar, eles não sabiam que essa decisão do Sansão, porque ele tinha se agradado dela, vinha do Senhor. No verso 4, né, está escrito assim, mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor. Uai, mas Deus manda fazer coisa que ele já tinha falado que não é para fazer? Sabe por quê? Olha só. Pois eles não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião, né, Deus, né, o Senhor, procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Mas as decisões erradas de Sansão lhe caíram sobre a cabeça, literalmente. Mas Deus usou essa inclinação para fazer coisa errada, para poder castigar os filisteus e livrar Israel das mãos deles e cumprir o propósito que Deus tinha. Agora vamos pensar sobre isso. Deus faz umas coisas estranhas acontecerem. Certa vez eu li num trecho aqui num comentário da Bíblia que Deus tira louvor até da tragédia, tira louvor para ele, para o seu nome, até da tragédia. E a gente vê situações aqui na Bíblia que não são para a morte, mas são para a glória de Deus, como a doença de Lázaro. Mas o cara ficou tão profundamente enfermo que morreu, né? Uma coisa aparentemente muito ruim. Mas Deus tinha um propósito. Mostrar a glória dele quando ressuscitasse Lázaro. Eu acho que ela tá aí, sim. André LP24. Você tá aí, Déia? Ele tinha, sim, assim como ele tinha um propósito de aumentar a culpa dos filisteus em relação ao povo de Israel. Às vezes, e a Bíblia fala isso, por exemplo, no Salmo 78, Salmo de Asaf, né? Que no Salmo 37 também, sim, para que a gente não fique indignado com a prosperidade dos ímpios, porque o castigo deles vai vir, sim. Então, aparentemente, parece que eles estão ganhando, né? Os filisteus estavam ganhando, mas Deus já estava providenciando uma ocasião para ir contra eles. Então, tudo que aconteceu com Sansão ali, ele foi casar com a incircuncisa e tal, mas aquilo vinha do Senhor. O Senhor colocou no coração de Sansão se casar com a mulher, que depois o traiu, né? Quando depois você lê a história aqui, não é a Dalila, não. O traiu, e aí depois ele conhece a Dalila, que também o traiu. Nossa, muita traição. Mas por fim, ele foi no templo do deus deles, o Dagon. Ele estava lá
e ele pediu ao Senhor que pela última vez desse a ele força para que ele pudesse exterminar com os filisteus que estavam ali, e eu acho que foram cerca de 3.000 homens. Olha só a oração que ele fez, que a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força, só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus ao menos por um dos meus olhos. Aí abraçou-se, pôs Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas com a mão direita em uma e com a esquerda em outra, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Quer dizer, Deus se vingou dos filisteus. Então, você que está com uma situação que você acha que Deus não está vendo, ou está demorando, ou alguma coisa assim, ou você não está entendendo determinadas coisas que estão acontecendo, como o pai e a mãe de Sansão não estavam entendendo, Deus é a nossa vingança. Como o pai e a mãe não estavam entendendo essa vontade dele de se casar com uma mulher filisteia, né? Deus já estava preparando vingança. Deus já estava preparando uma vingança contra o povo, né? E por isso que Sansão veio ao mundo. Tem umas coisas que Deus faz que a gente realmente não entende, tá? É pela fé. Ele não nos chama para entender o que ele está fazendo. Por isso que muita gente acha assim, mas a Bíblia é um livro confuso, desconexo, tem umas coisas que não são para a gente entender, mas Deus já deixa logo registrado lá em Deuteronômio 29, que as coisas reveladas são para o homem, para os homens, né, e para os seus filhos, mas as encobertas são de Deus, e Ele revela a quem Ele quer, né? Então tem muita coisa que está acontecendo e que vai acontecer e que até já aconteceu na nossa vida que a gente não está entendendo. Muita gente que não deveria estar numa posição de influência, cometendo injustiças, fazendo coisas erradas e ainda prosperando. Mas Deus já preparou um livramento para o seu povo. Deus já preparou. Eu vou um trecho aqui do Salmo 37. 37. Isso aqui. Ó, verso 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso que o cara está fazendo acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra, possuirão a propriedade, possuirão aquilo que Deus já falou que é para os seus filhos.
para você, Maíra. Todos aqueles que estão se levantando, Deus deixa levantar. Para te mostrar que Ele é contigo. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Mas os mansos, aliás, tem mais uma frase: procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Mas vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Gente, deixa eu falar um negócio. E o Maurício? Alguém chamou Maurício? Seu Maurício? Seu Maurício, ou será que ele está tendo um jantar romântico hoje com a namorada, a esposa namorada? Deixa eu ver aqui. Compartilhar com o seu Maurício. E eu acho que não tem como eu compartilhar aqui. Tem. Achei ele. Pronto. Compartilhei. A Dorinha aí, glória a Deus. Porque enquanto isso, o meu celular não me avisou que eu usei. A Maria está falando aqui comigo, porém, a Maria não tem TikTok. Tem que ensinar a Maria a baixar o TikTok dela. Vamos continuar aqui. O Senhor firma, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. Eu estou no Salmo 37. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal e nos dias da fome se fartarão. Pega isso aí, gente. É para nós que o Senhor está falando. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. As pessoas que estão indo contra você não é propriamente contra você, é o inimigo usando essas pessoas para atingir um filho de Deus na tentativa de atingir Deus. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra. E serão exterminados aquele a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção.
Aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos, serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei de Deus, do seu Deus, e os seus passos não vacilarão. Mas vou pular aqui. Não. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida. Mas o Senhor não o deixará nas suas mãos e nem o condenará quando for julgado. Gente, Amém. Quando a palavra é liberada, gente, essa palavra tem poder para executar exatamente isso que ela está falando. Quando a gente abre a Bíblia e lê essa palavra, nós estamos dando ordens para os anjos de Deus executarem o que está escrito aqui. Quando o Senhor envia uma palavra, essa palavra não volta para Deus vazia, mas antes cumpre o que lhe apraz, cumpre os propósitos para os quais ela foi enviada. Boa noite, Sueli. Então, essa palavra do Salmo 37, ela está sendo liberada sobre a nossa vida no dia de hoje, 12 de junho de 2022. E coisas grandiosas serão feitas pelo poder de Deus, porque eu abri minha boca e vocês abriram o ouvido de vocês, essa semente está sendo plantada no coração de vocês, junto com fé, e Deus vai cumprir. Poder de Deus, os anjos de Deus são espíritos ministradores, está lá em Hebreus 1,14, destinados, designados a servir aqueles que vão herdar a salvação. E como é que a gente dá ordem aos anjos, que é o poder de Deus se movimentando? Lendo a palavra de Deus, falando de acordo com a palavra de Deus. Então, quando Deus nos inspira uma palavra para ser lida, ela vem com poder de execução. Ela executa. Glórias a Deus por isso, né? Oh Deus, muito obrigada. No verso 34, espera no Senhor e segue o seu caminho, e Ele te exaltará para possuíres a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecera. Procurei-o e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Aleluia! Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Amém, Danila. Boa noite, a paz do Senhor. Glória a Deus, né? A paz, Mirella. Paz do Senhor Jesus. Uma outra parte aqui, ó, o capítulo 38 do livro de Salmos, no verso 22, fala assim: apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha.
Eu estou entendendo com essas mensagens de hoje que Deus está enviando livramento. Livramento. O Senhor está enviando o livramento. Você percebe que a vontade do Senhor, né, aquilo que Deus designou, não vai deixar de ser feito. De manhã, o inimigo ele usa, tá? Usa pessoas, usa animais, usa gente. Se a gente não estiver vigiando e der brecha, ele vai usar. De manhã, usou a minha falta de atenção com o fio da internet e eu não ter sido prudente de colocar o fio para cima, usou o cachorro para ir lá arrebentar com o modem, derrubar o modem. E eu falei com Deus, Senhor, eu sinto falta da igreja fora de tempo. Eu quero estar com eles. Já era 10 horas. E eu falei que eu ia tentar entrar por aqui, né? Pelos dados móveis, né? Mas só daria para entrar com um celular. E nós estamos aqui e a palavra do Senhor está sendo pregada. Sabe por quê? Porque Deus está operando. Essa palavra era para ser pregada. Essa palavra era para ser liberada. E não tem nada que possa impedir quando Deus está agindo. Nada. Nada, nada, nada. Mas eu lembro a vocês, né, aquilo que Deus me lembra no coração. Olha a vida de Sansão. Sansão foi destruído. Ele podia ter exterminado os filisteus sem ter morrido, né? Mas ele se deixou trair 2 vezes por mulher. O coração dele, o que ele falou da mulher? Que ela é agradável aos meus olhos. E foi a mesma coisa depois com a Dalila, que era uma prostituta dali. Ah, porque eu quero. Quer dizer, não pensou. Deus executou o plano dele? Executou. Mas ele foi destruído. Então é algo que Deus está falando pra gente. Quem não se adequar à santificação, Deus vai usar, vai cumprir o propósito dele, que ele tem para ter colocado a gente na terra, mas tem muita gente que está cumprindo, está servindo ao Senhor, né? Está sendo instrumento na mão de Deus, que não vai herdar a salvação. Está lá em Mateus 7, que Jesus fala assim, muitos chegarão para mim naquele dia e dirão, Senhor, Senhor, mas nós profetizamos em teu nome. Nós expulsamos demônios, olha a gravidade do negócio. Expulsamos demônios em teu nome. Ou seja, os demônios saíram
quando essas pessoas expulsaram no nome de Jesus, mas essas pessoas foram levadas para o inferno, para o mesmo lugar onde aqueles demônios queimarão eternamente. Por quê? Deus não revoga o chamado. Deus não revoga o chamado. Ele não tira o dom. Ele vai usar o dom até o final. Mas a salvação não tem a ver com dom, tem a ver com fruto. Dom é uma dádiva que Deus deu para que Ele possa usar você e a mim com aquele dom espiritual, com aquele dom ministerial, mas fruto, dom você não faz nada para merecer, é segundo o propósito de Deus, tá? Ele dá e você não precisa desenvolver o dom já vem pronto. Mas fruto não. Fruto depende de nós. Fruto precisa ser desenvolvido e não é de um dia para o outro, é durante a vida inteira. Então, se chegar naquele grande dia, Jesus voltar, buscar a sua igreja, se a gente estiver vivo, a gente é arrebatado. Se a gente estiver morto, mas tendo dormido no Senhor, nós seremos ressuscitados antes do arrebatamento da igreja. Ele vem até as nuvens, primeiro ressuscita os mortos que morreram no Senhor e depois leva a igreja, que estiver vivo. Você já pensou nisso? Quanta gente falando em nome de Jesus, sabe? Eu e você falamos, eu creio em Jesus Cristo. De todo o meu coração, quantas orações nós fizemos. Mas se nós não tivermos frutos dignos de arrependimento, nós não iremos. Deus vai nos usar na terra. O que foi? Não entendi, Danilo. O que aconteceu aqui? Estacionamento, fogo no estacionamento, baita de um... Mas não chegou a pegar fogo. Baita de um livramento. Não estou entendendo o que você está falando, meu filho. Tem a ver com essa palavra que eu estou pregando? Se não tiver, dá um tempinho, porque eu estou pensando que você está trocando ideias junto com a palavra e senão me confunde. E confunde as pessoas. Deixa para falar daqui a pouquinho, tá bom? Então, quando a gente percebe o seguinte, o que é o Salmo 37? Né? Olha como é que ele começa. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Você faz o quê? Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. A palavra de Deus é a verdade. Agrada-te do Senhor ou deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Fica tranquilo quanto a isso, sabe? Porque quando você se agrada em Deus, nas coisas de Deus, Ele te encaminha, né, para que você tenha desejos que Ele cumpra. Ele vai te moldando dessa forma. Entrega o teu caminho ao Senhor, quer dizer, tudo que você for fazer, os seus projetos, seus planos, entrega a Deus e confia nele, tá? Porque Ele sabe o que Ele está fazendo, mas Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia.
está falando de justiça, de fazer justiça. Viu, Maíra? Ele está falando de fazer justiça. Se alguém aqui nessa live está com alguma situação que está sendo injustiçado, essa palavra é para você. Para você, Dorinha. Tá? O Senhor está falando que Ele vai fazer justiça. A tua justiça fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Volta para cá. Volta para cá. Vem. Já entendi. Sabe, muitas vezes a gente pensa, está demorando. Então, aí ou desiste ou resolve fazer da nossa forma. Com as nossas mãos, com o nosso expediente. E o Senhor está falando, eu vou fazer justiça. Porque é o nome de Deus que precisa ser glorificado. Se for algo que você pode fazer, que eu posso fazer, as pessoas vão falar, ai, parabéns, Mônica, como você é inteligente, como a Mila senta aqui, é mole, a Mila senta, levantou, pronto. Só que quando Deus opera, a glória toda vai para Ele. Lembra da palavra de ontem de Gideão? Não, tem muita gente com você. Eu vou tirar um bocado porque eu vou dar vitória. Mas eu não quero que vocês achem que foi a força do braço de vocês. Não senta em cima da Bíblia. Ó, tô falando que é folgada? Não! Dá licença. Gente. Oi. Deus está falando aqui com a gente um negócio de justiça muito forte. Essa questão do Sansão, né? Deus fazendo justiça. Vou fazer justiça. O povo de Israel estava sendo muito castigado pela sua desobediência. Deus envia quem? Às vezes são os midianitas, outras vezes os filisteus, e era a vez dos filisteus, outras vezes os babilônicos, né? E eram os filisteus que estavam dominando ali no momento. Mas Deus já tinha engatilhado um projeto de justiça, de vingança, né? De justiça. Eu acho que a gente vai conseguir ir até a meia-noite. Sem os dados móveis irem embora. Lasqueira. Nada ficará encoberto. Ué, eu orei um negócio desse ontem, lá na Torre de Vigia, agora eu lembrei. Exatamente. Exatamente, Simone. Eu coloquei um pedido de oração para uma pessoa lá. Nada vai ficar encoberto. Nada.
Então, a gente tem que fazer isso aqui, obedecer o que a palavra está falando, não ficar indignado, não deixar o coração, a vida, a mente ser consumida, porque o ímpio está prosperando, ele continua fazendo as coisas contra uma pessoa que é justa, que é reta, né? Contra os seus direitos. Tem muita coisa, isso, Maíra, tem muita coisa que vai aparecer. Ai, pergunta para algum teólogo que queira te explicar isso, tá bom, Afonso? E eu não sou teóloga. Então, tem muita coisa que Deus vai revelar. Tem gente que vai chegar e falar assim, ó, tô saindo fora, tá? Tô saindo fora. Essa questão sei lá, desse litígio, dessa coisa aí que eu tô brigando contra você, eu não quero mais brigar. Toma, que é teu, toma tudo, tal. Deus vai apertar pessoas. Deus vai apertar pessoas. Não vai deixar a gente dormir. É um dia em que Deus está entrando com a justiça. Demorou? Demorou. Demorou sim. Desgastou o coração, desgastou a saúde, muita briga, muita coisa, muita discussão, muitas palavras amargas, sabe? Muitas energias ruins sendo, sabe, direcionadas para você. Mas Deus estava vendo tudo. Deus já preparou um Sansão. Deus preparou um Sansão para vingar o povo de Israel. Deus já estava com um plano certinho antes do Vingador nascer, que aponta para Jesus Cristo, né? Deus já tinha salvação para nós antes do Salvador nascer. Glória a Deus. Eu não pensei nesse lado. Esse lado está descendo como palavra rema. Quando eu meditei nessa palavra, eu não tinha lembrado do Salmo 37, o Salmo 30, é o Espírito Santo que vai, né? Eu não elaboro o sermão, né? Danilo está falando, certa vez eu estava com desconfiança de um parente muito próximo armando contra eu. Só Deus sabe o que eu passei, diz a Maíra. Você sabe, às vezes, eu vou te falar um negócio, às vezes vem da infância isso aí, que é uma pessoa mais desprotegida e inocente e ingênua que uma criança. Que é injustiça maior você roubar o direito de uma criança? E aí você cresce com alguns traumas, com algumas coisas, e pensa assim, puxa, mas fulano prosperou nessa área, na área da família, por exemplo. Fulano prosperou e eu não, sabe? Na área das finanças, olha como é que tá fulano. E olha como é que eu fiquei. Boa noite, Maiara. E agora que vai quebrar minha língua. Maiara, Danilo falando, ó, eu orava e pedia. Peraí só um minutinho.
Eu orava e pedia a Deus para que fosse revelado, né? A Maíra tá falando, depois que perdi minha mãe ficou pior. Isso aqui é pernilongo, gente. Eu sempre no fim da fila. Aí o Danilo tá falando, caiu a máscara dessa pessoa. É Maiara. Pois é, você é Maiara. Mas aqui em cima tem uma Maíra. Olha lá, Maíra Lima, essa que fez kkk ali em cima. E aqui eu brinco com ela, porque eu tenho uma aluna chamada Maiara e tem a Maíra aqui da Igreja Fora de Tempo. Então, eu chamo demais a Maiara de Maíra. Ah, Maíra, faz isso aqui, ela. A Maiara. Ah, bom. Exercício de quebra-língua. Então, olha só, ao verso 28 do Salmo 37. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Ninguém vai tirar você do seu direito. Eu sou a preferida. Ai, você e Paula, vocês estão disputando o primeiro lugar, né? A gente tem no coração o lado direito e o lado esquerdo, né? E fazem parte de um mesmo coração. Então, uma tem o lado direito, outra tem o lado esquerdo, tá bom? Espia só. Aí, Paula, você está fazendo escola. Então, gente, o que Deus está falando aqui, eu não tinha recebido a controvérsias. Olha o Henrique. Pronto. Olha o Henrique. Começou, só faltava o Maurício aqui falar. A Simone tá aí só de olho. Eu não pensei nessa palavra hoje. Deus está me dando agora. Sabe, aquele negócio de infância que você para e pensa assim, poxa, Senhor, eu era tão... São 4 lugares, então. Então, eu acho que eu não vou emagrecer, não. Vou ficar gordinha, engordar cada vez mais para caber mais gente, que aí o coração cresce mais. Hein? Você pode parar e pensar assim, puxa, eu era criança, eu era tão indefesa, eu era tão indefeso, eu não tinha como fazer, ou a minha família era tão indefesa, ou pode ser numa situação recente, fala assim, poxa, a pessoa tinha muito mais dinheiro do que eu não tenho dinheiro, essa pessoa tomou o que era meu, sem dó nem piedade, ou é um emprego, essa pessoa puxou o tapete. Eu vou te falar, tem coisas, daí Deus está falando uns troços aqui para mim, assim, muito forte, que tem coisas que você não imagina, mas Deus anotou, Deus observou, sabe? Deus anotou tudinho e subiu como um cheiro como uma afronta a Deus, porque Deus toma a causa dos pequeninos, Deus defende os indefesos, Deus protege os necessitados, sabe? Tanto que aos órfãos e às viúvas, Deus é que protege. As crianças, sabe? Os justos, aqueles que estão sofrendo injustiça.
aqueles que estão sendo perseguidos. Olha só o sermão da bem-aventurança, o que é. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça e serão saciados. Olha o que Deus está falando hoje para a gente. E Deus está falando assim para mim, ó, tem coisas assim do passado, tanto de agora a pouco, mas do passado, que eu anotei, porque tudo que sobe, desce, subiu como algo, um agente provocador da ira de Deus, e vai descer justiça de Deus sobre essa situação. A roda gira. E Deus está falando assim, ó, vai ser liberado, é como se estivesse chegando um caminhão de mudança, sabe? Vai ser liberado um monte de coisa de uma só vez. Você está esperando há tanto tempo. Vai ser igual aquela pescaria, você vai ter que chamar o colega com um barco ao lado para você poder dividir os peixes ali, compartilhar os peixes, porque senão seu barco afunda, porque vai ficar muito pesado. Deus vai liberar causas que estão retidas. É isso que ele está falando aqui, ó. Lembrar disso aqui, ó. Espera no Senhor e segue o teu caminho, porque ele te exaltará para possuíres a terra. E ele fala aqui, ó, presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Ou seja, quando a justiça de Deus acontecer. Quer dizer, vai ser enquanto você está vivo aqui. Você está na terra ainda. E vai acontecer. E se Deus está falando isso com uma veemência tão forte, né, tão grande, prepara os cestos aí, ó. Cestos. Você vai ver, Deus está falando essa palavra para você, Maíra. Você vai ver. Nós vamos ver. Nossa, Deus está trazendo à minha memória coisas assim. Certa vez eu sofri uma injustiça na Rádio Jornal do Brasil. Na verdade, eu trabalhava na Rádio FM 105, no Rio de Janeiro. E ela era arrendada pelo Sistema Jornal do Brasil. Tinham outras rádios lá, a Rádio JBFM, JBAM, a Rádio Cidade, e arrendava a FM 105. E eu sofri uma injustiça ali, sabe, uma puxada de tapete que marcou, sabe, assim, eu fiquei tão enojada, sabe, daquilo, que eu fiquei desgostosa de trabalhar em rádio. Sabe, foi uma cachorrada que fizeram, o nome disso é cachorrada. E tudo que eu estava fazendo ali, só há 34 anos atrás, tudo que eu estava fazendo ali, o trabalho que eu estava fazendo, estava tendo repercussão e era um trabalho que acabava trazendo ouvintes para os horários seguintes. E quando eu saí da emissora, eles arranjaram uma locutora com a mesma voz que a minha para dar continuidade. E ela acabou, os ouvintes se acostumaram com ela, e ela acabou deitando na fama que eu tinha começado. E nisso eu não consegui mais o mesmo
prestígio que eu tinha. Hoje eu entendo o propósito, né? Porque senão eu teria seguido aquela carreira e não teria encontrado motivo para buscar Jesus, né? Então, eu dou graças a Deus, mas Deus fala assim, que mesmo isso, todas as situações em que nós fomos injustiçados, né, de Deus ninguém zomba. Não é porque o fulano é protegidinho de Deus, tal. Não, é porque houve injustiça. Deus, ele vinga atos injustos, porque o sol nasceu para todos, para ímpios e para justos. E como Deus é justiça, né, ele vinga todos os atos de injustiça. Ele fala, de Deus ninguém zomba. Está cometendo injustiça achando que não existe Deus? Está cometendo injustiça achando que Deus não vai mover sua mão? Deus defende os pequeninos, os indefesos. Deus defende aqueles que estão sendo enganados. E é isso que ele está falando. Agora, confia no Senhor, espera no Senhor. É o Senhor quem vai fazer e é o Senhor que será glorificado nisso. Chegou o dia da justiça do Senhor na tua vida e na minha vida. Chegou o dia da justiça do Senhor. O justo juiz bateu o martelo e a sentença será executada. Glória a Deus. Pessoas que foram demitidas injustamente, pessoas que têm sido traídas no local de trabalho, nossa, vem aquela palavra que é forte, que vem sempre, Deus vem sempre falando isso. Um lugar ficou vago, um lugar vai ficar vago e você vai ocupar este lugar. E essa live não vai ficar salva. Eu vou tentar salvar essa live depois. Você não será mais envergonhado, não. Olha só o que Deus fala. Olha verso 19 do Salmo 37. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Sabe esse processo que começou na década de 2020? Só está no começo. Os justos acharão caminho no meio da destruição. Para os retos, para os que estão alinhados com a vontade de Deus, há escape. O bem, Danilo, deixa eu falar uma coisa assim muito séria aqui. Tem muita gente que pratica o bem que vai para o inferno, tá? Porque não é só praticar o bem. Você tem que ser salvo para andar nas boas obras que já estão preparadas desde antes da fundação
do mundo para que as pessoas salvas, sabe, pela fé em Jesus Cristo possam andar. Os salvos praticam o bem, mas só praticar o bem não salva ninguém. Então, só a gente colocar a prática do bem, tem uma série de pessoas aí de outras religiões que fazem o bem à beça, mas são idólatras. Tem outra série de pessoas que fazem o bem à beça, mas consultam os mortos. Fazer o bem é fazer aquilo, é se alinhar com o propósito de Deus. Esse é o bem. Então, quando Deus fala para a gente se alinhar, sai da mundanice. Né? É aquele papo de ontem, né? Tem aquelas coisas que as pessoas falam, não tem nada a ver, isso é religiosidade. Cuidado com isso. O povo de Deus é diferente do povo do mundo. O povo de Deus não vai comemorar as mesmas coisas que o mundo comemora. O mundo está rindo para coisas que estão destruindo eles mesmos. Nós não amamos o mundo. Amigo do mundo é inimigo de Deus. Pode fazer o bem que quiser. E faça mesmo, porque Deus vai usar. O nome disso é transferência de riquezas. Deus tira do ímpio e dá para o justo. Se Deus usa aqueles que são servos de Deus, que recebem um chamado, né, um dom ministerial, um apóstolo, um pastor, um mestre, um evangelista, um diácono, Deus usa para o serviço de profetizar, de expulsar demônio, curar enfermos, mas isso não salva eles. Se eles não tiverem, se eles não frutificarem os frutos dignos de arrependimento, de pecado, que a raça humana é pecadora. Então, e nós estamos em constante conversão e não vamos ficar prontos ainda aqui na Terra, porque estamos ainda no corpo do pecado. Tá? Mas vamos nos aperfeiçoando. Se não houver isso, gente, olha só o negócio. Que eu segurei. Mas esses telefones touch, que eu não gosto, touch é muito desagradável, que você toca em botão, tira o negócio. Peraí. Acho que eu consegui. Consegui arrumar aqui o negócio. Olha só. Vocês estão aí, né? Não desliguei ninguém não, né? Eu agarrei ele com a mão. Vocês estão aí? Sim ou não? Diga pra mim. Sim. Vi um coraçãozinho subindo. Olha só o que é. Porque o assunto é muito forte. É só para os fortes. Os fracos querem assim, ó. Toma casa, toma carro, toma isso, toma aquilo. Os fortes não. Sim, ó, o que eu tenho que consertar, hein, Senhor? Olha Romanos 1. Depois você medita em Romanos 1. Porque o assunto dessa epístola é a justiça pela fé em Jesus Cristo. E se você tem fé em Jesus Cristo, não é fé de boca. Eu creio em Jesus Cristo, mas não pratico as mesmas obras, não mudo o meu comportamento, eu sou assim porque eu acredito que assim, vai nas filosofias humanas, vai nas ideologias humanas, né? Então, o Jesus Cristo, que é a pessoa que faz isso
Ama não é o mesmo Jesus Cristo da Bíblia. Não é o nosso Salvador. É alguém que foi batizado com o nome de Jesus Cristo. Olha o que a palavra diz. Verso 16, capítulo 1. Pois não me envergonhe do Evangelho. Eu tenho que praticar o Evangelho, é o Paulo que está falando. Eu não tenho que me envergonhar, não tenho que mudar coisas do Evangelho para poder me adaptar ao que um grupo de pessoas está dizendo na sociedade contemporânea que é certo, sendo que a Bíblia, que o Evangelho fala que é errado. Eu não tenho que mudar isso, eu não tenho que me envergonhar do Evangelho. Por quê? Olha o que o Paulo diz, porque é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. De todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, né? Que é progressivamente e continuamente. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Peraí, deixa eu fazer um negócio. Que essa Bíblia aqui tem um linguajar muito arcaico. Embora ela seja atualizada, deixa eu ver nessa aqui, que é a nova versão transformadora, que aí troca em miúdos umas palavras assim que... né? E esse capítulo 1 de Romanos, a gente não pode pular não, sabe? É um capítulo muito importante para a nossa salvação. Depois a gente não vai poder dizer que não sabia. Olha só, vamos ler a ira de Deus contra o pecado, né? Deixa eu ver o que eu li aqui. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação, para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. A ira de Deus contra o pecado. Assim, Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Por meio de tudo que ele fez, que Deus fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma, esses, né, que ele está falando, os perversos e pecadores. Sim, eles conhecem, ou melhor, sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas. É o que a sociedade está fazendo, né? E com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar de servir o Criador, que é digno de todo louvor eterno. Amém. Por isso Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres,
arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens e, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes. Inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. E o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. Aí ele vai falando aqui um monte, vai desenvolvendo esse tema. Romanos é considerado como se fosse o evangelho de Paulo, né? Romanos e Efésios é chamado assim pelos teólogos de os Alpes do Evangelho, né? Então, mas Romanos é uma carta completa, né? E essa versão, eu gosto muito dessa versão, NVT, Nova Versão Transformadora, porque ela troca, né, esse vocabulário aqui. Mas olha só, fala um pouquinho da carta de... É interessante a gente estudar essas cartas, falar um pouquinho, mas não dá muito tempo não, que já são 4 para meia-noite. Quando Paulo escreveu Romanos, ele ainda não tinha estado em Roma, mas vinha pregando o evangelho desde sua conversão, né? O propósito dessa carta aos Romanos, né, em vista de seus planos pessoais, Paulo escreveu para apresentar-se a uma igreja que nunca tinha visitado. Ao mesmo tempo, ele apresentou uma declaração completa e ordenada dos princípios fundamentais do evangelho que pregava. Romanos é comumente considerada a maior exposição da doutrina cristã em qualquer parte das Escrituras. A maior exposição da doutrina cristã. Então, assim, como Paulo foi levantado para pregar aos gentios, né? E a igreja é gentílica, né? Uma parte dos judeus se converteram, mas a igreja ela é composta pelos não-judeus, né? E aqueles judeus que deixaram de ser judeus para serem messiânicos, né? Então, as cartas de Paulo, elas são pastorais para nós, elas nos ensinam aquilo que ele aprendeu do próprio Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus apareceu para ele, né? Então, você quer saber o que é o Evangelho, quer saber o que é ser igreja, né? Você quer saber a razão da sua fé em Jesus Cristo? Leia a carta aos Romanos, leia as cartas de Paulo, né? Porque você vai precisar disso nesse tempo, para explicar a razão da sua fé em Jesus Cristo, para explicar por que você decidiu entregar sua vida a Jesus, por que você decidiu ser cristão, sabe? Para você também
trazer outras pessoas para a salvação em Jesus Cristo, que é para isso que você foi chamado. Tem pessoas que vão se converter a Jesus Cristo, vão se converter dos maus caminhos que estão andando, porque você vai pregar o evangelho para eles. Porque eles vão ver, através do testemunho da tua vida, antes mesmo de você abrir a boca, de que vale a pena servir a Jesus Cristo, de que vale a pena largar o pecado, porque tem uma nova vida esperando por todos nós, aqui e na eternidade. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, para que nós tenhamos força para andar em novidade de vida, largando o pecado, andando retamente, de acordo com Deus. Meia-noite, um novo dia nasceu. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade, mesmo sem internet fixa, com os dados móveis, conseguimos ficar essas 2 horas aqui na presença de Deus. Hoje é dia 13 de junho de 2022. Valéria! Chegou na hora do amém, mas chegou. Que Deus abençoe o dia de vocês, a semana de vocês. Justiça de Deus sendo liberada para a vida de todos nós. Valéria não pegou, mas eu não sei se eu vou conseguir deixar essa live salva, tá? Eu não sei se eu vou conseguir compartilhar. Mas hoje o Senhor ministrou sobre chegou o dia da justiça do Senhor. Aqueles que foram injustiçados, aqueles que foram enganados, aqueles que foram perseguidos, sabe? Vão receber agora a visitação do Senhor, sabe? A visitação do Senhor. E é como eu falei, a imagem que veio para mim é como se um caminhão grande, daqueles de mudança, aquele caminhão grandão, né? Parasse na porta da sua casa e quando abrisse, coisas antigas, causas antigas, sabe, retidas, foi o que eu falei aqui antes, tá? Causas antigas sendo liberadas, sabe? As pessoas tirando ali. Você fala, nossa, mas eu nem imaginava, sabe? São causas antigas. Porque quando Deus começa a agir nessa área, tudo, sabe, vai ser liberado. Tudo, sabe? Coisas antigas e coisas recentes. Então, em nome de Jesus, receba a justiça de Deus na tua vida, mantenha a tua vida correta, reta, tá? Porque Deus é justiça, tá bom? Para não chegar aquele dia, aquele grande dia, e Jesus, aquelas pessoas falando, né? Ah, Senhor, mas nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome, e não ouviam, apartai-vos de mim, pois vos não conheço. Foi Jesus que falou para eles. Então, vamos manter a nossa vida em dia com o Senhor, alinhada, porque nós vamos receber tudo o que fizeram contra nós, né? Toda injustiça praticada contra nós, por causa da justiça que vem pela fé. Nós temos fé, somos justificados pela nossa fé em Jesus Cristo. Por causa dessa fé, nós somos justificados e Deus vai fazer justiça na nossa vida. Deus abençoe vocês. Está na hora da gente orar na torre de vigia. Tá? Até logo mais às 22 horas. Orem aí pela internet, tá? Que o meu modem caiu, Valéria. E aí eu fiquei sem internet fixa, mas estou entrando pelos dados aqui. Tá bom? Deus abençoe vocês. Beijo.